semana. O que é que temos para si hoje? Muita coisa. Temos eutanásia, referendo, temos as divergências entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro em relação ao plano de desconfinamento e temos um tema muito caro hoje aqui em Aguiar, que é entre o diabo da Troika, perdão, entre o diabo da Troika e o que nós vamos ver agora, se calhar vamos ansiar por regressar à Troika. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar às pessoas que este canal, e isto responsabiliza-me apenas a mim, tem uma parceria com a Prozis e, portanto, já sabe, quando quiser fazer compras no site, se utilizar o cupom Camilo, tem um desconto de 10%. Quero recordar também que este programa específico e o Mel Talks tem ainda ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Joaquim, vamos começar por si. Eutanásia surpreendeu a decisão do Tribunal Constitucional? Não me surpreendeu nada, nem a mim, nem seguramente ao Presidente que fez as perguntas ao Tribunal Constitucional. A questão da eutanásia não tem resolução jurídica satisfatória. Pode ter uma resolução médica, se houver um médico que assuma o risco de garantir que é uma doença terminal e que é um sofrimento insuportável. Provavelmente não haverá nenhum médico que esteja disposto a testar esse tipo de situação extrema. E depois há o problema do doente. O doente tem que expressar a sua vontade. Mas em que circunstâncias expressa a sua vontade se, no momento seguinte, pode querer alterar a expressão da vontade que teve no momento anterior? Portanto, a eutanásia só pode ser uma escolha de sociedade e não uma escolha de juristas ou de políticos com maioria no Parlamento ou inventando uma aliança para ter uma maioria no Parlamento para aprovar esse tipo de legislação. Pelo contrário, pode ser uma escolha de sociedade. Uma sociedade pode se organizar de tal modo que considere que é necessário ter uma porta de escape final, a que chama legislação de eutanásia. Então, para sabermos isso, não é no Parlamento que se pergunta, é num referendo que se pergunta à população. Como é que se define a regra de validade do referendo? Que tipo de participação eleitoral é necessária para validar essa escolha? Mas tem sempre de ser a sociedade que se manifeste expressamente para essa finalidade e não em nome de um programa de qualquer partido ou de uma eleição legislativa que dê autorização para legislar sobre esse tema. Porque mesmo com essa autorização, quando chegar a uma formulação final, ela deve ser referendada para que toda a sociedade assuma a responsabilidade desse tipo de dispositivo. Pode a sociedade recusar-se a pronunciar-se? Pode. Basta não participar nessa votação. Mas mesmo isso acaba por ser uma escolha da sociedade que não se quis pronunciar. Então, sim, os políticos têm que interpretar o que é que significa uma sociedade que não se quer pronunciar sobre esse tema. E o que significa é apenas uma coisa muito simples: fica aquilo que está, ou seja, a proibição da eutanásia. Joaquim, quando eu ouvi o pedido de fiscalização do Presidente da República, ele limitou-se à questão de clarificar aquela norma que dizia sofrimento grave e irreversível, ou uma coisa parecida. O Presidente não perguntou nada que questionasse se a Constituição da República Portuguesa era ou não violada naquele preceito de que a vida humana é inviolável. Isto acha que foi intencional? Porque o Tribunal Constitucional pronunciou-se muito para além daquilo que era o pedido do Presidente da República. Sim, mas é normal, ou melhor, é sempre possível que o Tribunal Constitucional se pronuncie para além das perguntas que lhe são diretamente feitas. Mas no modo como o Tribunal
Constitucional se pronunciou, há uma referência interessante e que explica porque é que o Presidente da República não colocou essa questão. Então. E esse tema interessante é o direito à vida não significa a obrigação de viver em todas as circunstâncias. Ou seja, inerente ao direito à vida está a liberdade individual de querer acabar com a vida. No caso da eutanásia, esse direito individual tem de ser partilhado com o executante que realiza o desejo expresso por quem tem o direito à vida e, portanto, o direito a acabar com a vida. Ora, é a necessidade de uma colaboração que levanta o problema da sociedade. Isto é, o médico ou o enfermeiro ou o prático que executa essa vontade daquele que quer ser eutanasiado tem que estar protegido por uma decisão coletiva que o autoriza a fazer isso. Uhum. Não pode ser apenas o desejo de um paciente que, imediatamente a seguir a expressar esse desejo, pode se arrepender e querer alterar o que disse. Sim. Deixa-me ir ali ao Jorge. Jorge, o que é que achaste da decisão do Tribunal Constitucional? Primeiro, e depois as perguntas, o facto do Tribunal Constitucional ter ido um bocado mais longe do que as perguntas do Presidente da República. Bom, em primeiro lugar, eu não sou jurista, não sou jurisconsulto. Mas não é esse nível que a gente tem que se preocupar, Jorge. Não sou constitucionalista, mas talvez fizesse a reflexão num outro sentido, que é a seguinte: a sociedade, quando nós tínhamos uma esperança de vida relativamente baixa, este não era um assunto que estivesse em cima da mesa. Porquê? Porque as pessoas morriam relativamente novas e, portanto, não tinham sequer o tempo de passar um período em que poderiam estar perante uma doença terminal, em que, associada à doença terminal a uma evolução técnica, tecnológica, de manter as pessoas vivas, sabendo que estavam em sofrimento, e, portanto, nada disto existia, e, portanto, as sociedades tiveram que entrar num período de reflexão sobre o que fazer com estas pessoas que estão em circunstâncias muito, muito especiais. Eu recordo há um livro que eu julgo que é do Miguel Torga, que falava numa aldeia sobre, em Trás-os-Montes, que era o abafador. A aldeia utilizava uma pessoa, um indivíduo, que tinha como função, convidado pela família a ir visitar o doente, e quando visitava o doente, a família saía e ele abafava com a almofada. Portanto, ele morria por asfixia, por sufocação. Era a forma, diria, era a forma da sociedade regular, se quisermos, este sofrimento. O que é estranho na eutanásia é que o Estado, e aí o Joaquim tem razão, isto é uma matéria de sociedade, não é uma matéria de governo, nem é uma matéria de Estado. O que é uma contradição nos próprios termos. Neste sentido, as pessoas que acreditam num conceito de engenharia social e de coletividade estão a atribuir um poder incomensurável a um indivíduo. Ou seja, nós não temos liberdade para ir a um parque porque podemos apanhar Covid, mas temos liberdade de destruir a nossa própria vida porque estamos a sofrer. E aí vem o problema de como é que se determina o sofrimento dessa pessoa. Quem é que o determina? E, portanto, a pergunta do Presidente da República tem a ver com o sofrimento. E depois alguém tem que acabar com esse sofrimento. Portanto, há uma interpretação sobre o próprio sofrimento. Ora, aí entramos
numa lógica muito complexa e que pode ser perversa, mal usada, e depois a pergunta é como é que depois nós corrigimos a gestão desta própria liberdade que é dada ao indivíduo. No fundo, a minha preocupação é saber porque é que uma sociedade que faz tantas restrições à liberdade quer dar uma liberdade quase total a um indivíduo para pôr o fim à sua vida, desde que preencha um conjunto de requisitos, dos quais estes requisitos têm uma dificuldade de se tornar objetivos. Jorge, qual é a tua opinião sobre isso? Porquê é que isso acontece? Eu julgo que isso acontece porque, obviamente, isto é uma reflexão mais filosófica, mas diria que acontece porque a tradição, se quisermos, cultural católica, que prevaleceu em muitos países e que dominou a Europa durante séculos, tem um princípio básico que é o direito à vida inviolável. Inviolável por terceiros e por ele próprio. E, portanto, tudo o que seja um ataque a instituições conservadoras relativamente a esta matéria faz parte de uma agenda que é uma agenda que quer pôr em causa essa própria constitucionalidade, se quisermos, cultural. E, portanto, vamos avançando sobre cada vez mais, no sentido, pode dizer, bom, mas temos países muito desenvolvidos já têm eutanásia há muitos anos. A questão que temos que colocar a nós mesmos é: a política serve para eliminar o sofrimento da maioria ou serve para eliminar o sofrimento de uma pequena minoria? E porquê é que tem que se meter nisto? E a política mete-se nisto porque quer transformar todos os atos da sociedade em atos que tenham que ter uma ideologia por detrás. E isso, obviamente, é condenável. E quando o Joaquim propõe o referendo, é óbvio que, ao propor o referendo, está a referendar o próprio sistema político. Porque o sistema político acha-se dono da sociedade. E esse é um problema da democracia representativa, em que todos nós atribuímos grande valor, mas também temos que atribuir algumas limitações. E por isso é que as Constituições sugerem a introdução do referendo, porque o referendo é uma forma da sociedade se pronunciar contra os seus representantes. Jorge, o facto das pessoas não irem votar significa que é uma matéria que não interessa. Agora, pode interessar uma classe política que quer demonstrar progressismo, quer demonstrar evolução, quer demonstrar acabar com o sofrimento, mas o sofrimento de uma pessoa que aos 80 e tal anos está numa vida terminal e que passou uma vida de pobreza brutal porque a classe política não conseguiu corrigir o regime económico onde ele viveu, se calhar foi muito mais grave. E, portanto, eu diria que é esta falta de equilíbrios e este extremismo, diria, cultural e ideológico que afasta muitas vezes os representados dos representantes. Sim, mas vocês acham que, porque reparem, para haver um referendo era preciso que o PS e o PSD estivessem de acordo. A verdade é que o Rui Rio nunca se manifestou favorável a um referendo. Não percebi, desculpa. Rui Rio nunca se manifestou favorável a um referendo. Portanto, como é que estás a ver a possibilidade de termos referendo em Portugal sobre esta matéria? Não pode não haver referendo. O que o Joaquim estava a referir e a propor era as razões porque é que a classe política deveria entender esta decisão como uma decisão de sociedade mais que uma decisão política. Vamos ver, a classe política tem o poder tem o poder de fazer aquilo que a Constituição lhe atribui e que nós lhe atribuímos quando fizemos a Assembleia Constituinte e as revisões seguintes. O que estamos a sugerir é que é um tema de tal forma
complexo, delicado e de matéria, e que incorpora, o tema central, Camilo, é que incorpora tantas variáveis que poderia ser mais saudável para a democracia se nós dessemos essa liberdade, que é a liberdade de cidadão se pronunciar sobre um ato em concreto que a política quer regular. Porque é de sociedade, não é um assunto que interesse que se façam com maiorias de circunstância. E eu gostaria também de salientar a ideia que tem a ver com o facto de nós nem temos um governo maioritário, nós temos um governo que vai gerindo caso a caso, de acordo com as circunstâncias, com um acordo que não sabemos se é acordo, mas vezes é acordo, outras vezes é desacordo, e quer regular uma matéria tão complexa de forma, eu diria, uma forma agressiva neste sentido. Não é que não a tenham legitimidade para fazer, mas é agressiva porque vai de encontro a muitas consciências e isso nós devemos dar essa liberdade às pessoas para fazer essa opção. Jorge, já vou a isso. Deixa-me só falar aqui com o Amorim Alves, que diz assim: não conseguiram parar o casamento gay, o aborto e a adoção de crianças por essas gentes. Querem parar algo que é, em 100% das vozes, um ato de misericórdia, idiotas. Ô Amorim, você não é obrigado a estar aqui no painel, ou melhor, no universo do programa. Este programa não costuma ter polémica, mas uma coisa é polémica e outra coisa é a democracia, percebe? Porque, ou melhor, você pode ter polémica em democracia. O que você não pode ter é falta de respeito pelos argumentos dos outros. Eu não vou bloquear nem vou cortar isto, mas isto deixa à sociedade, aqui para as pessoas que estão a ver, aquilo que é a sua preocupação em matéria democrática. É que democracia é respeitar a opinião dos outros. Você pode ter a sua, pode achar que isso que escreveu aí está tudo certo. Mas não se esqueça que não vive sozinho e, portanto, tem que respeitar a opinião dos outros. Senão vamos entrar naqueles conflitos radicais das sociedades que acabam como você sabe. Bom, Joaquim, voltando ao... Mas eu gostava de responder a esse espectador dizendo o seguinte: ele tem que compreender que em democracia é importante, por vezes, nós temos em consideração os interesses minoritários. Esse espectador, quando estava num regime que não lhe permitia que essas leis fossem ao Parlamento, era um espectador em que estava em minoria, porque a maioria não estava de acordo com ele. E ele era violentado pelo facto dessa maioria esmagar a sua ideia de minoria. O que nós estamos aqui a falar é de um assunto, é uma matéria que não é uma matéria tão simples assim que possa ser construída com argumentos ideológicos muito simples. São coisas tão diferentes, o casamento gay, com o aborto, ou a eutanásia, ou a adoção, são coisas completamente distintas. É verdade. A sociedade tem que ter uma visão sobre isso. Mas nós temos que respeitar também a ideia das minorias, porque o cidadão, quando está do lado da minoria, a democracia lhe parece saudável. Mas quando ele estiver do lado da minoria, a democracia parece menos saudável. E, portanto, a vantagem da democracia é nós podermos debater e construir argumentos de forma a convencer o outro que provavelmente ele está errado e que tem uma opção diferente. E, portanto, eu diria, não é uma espécie de um totalitarismo cultural da maioria que deve prevalecer numa sociedade, porque se o regime mudar, se de repente há uma maioria que está contra isto tudo e muda a lei, esse espectador o que é que vai dizer? Vai dizer que foi respeitado? Vai dizer que não foi respeitado. Claro. Porque ele não fazia parte. E esse é o tema central. Por isso é que há muitas democracias, o caso da democracia americana é interessante, em que mais importante do que tudo, às vezes é o direito das minorias. É no fundo, respeitarmos aquilo que a minoria pensa. Porque aquilo que a minoria pensa pode ser uma coisa muito relevante, porque a maioria é muito transitória, a maioria muda de acordo com as sociedades. A pergunta que eu poderei fazer, também com uma lógica já política, é: se andamos todos à procura do bem-estar e da felicidade,
A pergunta é, e tudo isto trouxe mais bem-estar e felicidade à sociedade? Umas vezes sim, outras vezes provavelmente não. Agora, não vamos atrás de modas, porque são modas que não são modas criadas do nada. São ataques constantes a uma sociedade que tem raízes culturais muito fortes. E essas raízes culturais estão a querer ser atacadas. E a forma de serem atacadas é que nós estamos a condenar. Há uma forma da sociedade decidir livremente sobre este tema. É num referendo, é isso que estamos a dizer. Não é por uma maioria temporal do governo pode cair daqui a um ano ou daqui a dois, que decide como é que nós vamos viver o nosso tempo terminal, em que o indivíduo pode fazer com o médico aquilo que achar que é relevante. Sim. Joaquim, nós na semana passada falávamos aqui do segundo mandato do Presidente da República, o que é que significava e o que é que nós iríamos assistir, se o segundo mandato seria igual ao primeiro. Na semana passada tivemos um cheirinho de divergências entre o Presidente da República. Tivemos cheirinho ou não? Queria ouvir a sua opinião e do Jorge. Um cheirinho de divergências em relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a propósito do programa de desconfinamento. Mas a verdade é que, ainda para mais, as informações que ficaram cá para fora saíram claramente de Belém, publicadas pelo Expresso e pelo Jornal Público. Mas a verdade é que no dia seguinte, não sei se por recear o impacto que estas divergências acabaram por ter na opinião pública, o Presidente da República veio logo afirmar que não, o senhor achava muito bem o plano e que estava de acordo com ele. O que é que nós estamos aqui a presenciar? Um toque e foge ou há mesmo divergências profundas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? Camilo, quando há informações que os jornais ou estações de televisão transmitem com fontes de Belém, temos sempre de perguntar se é uma fonte autorizada e estimulada pelo próprio Presidente ou se é alguém que, perante uma pergunta, dá a sua opinião pessoal. E, portanto, pode trabalhar em Belém, não significa que esteja porta-voz do Presidente da República. O que conta perante este tipo de notícias é perguntarmos quais são as intenções, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República. A intenção do Primeiro-Ministro é, evidentemente, normalizar a vida da sociedade. Mas essa também só pode ser a intenção do Presidente. A menos que ambos, quer Primeiro-Ministro, quer Presidente, tenham informações que ponham em dúvida o que é essa normalização da vida da sociedade no futuro próximo. E se há dúvidas sobre o que é que pode acontecer no futuro próximo, é natural que quer Presidente, quer Primeiro-Ministro se posicionem em relação a essas dúvidas de modo diferente. O Primeiro-Ministro posiciona-se numa posição de mais curto prazo, enquanto que o Presidente se posiciona numa posição mais distanciada de médio e longo prazo. Suponhamos que as questões com as vacinas se agravam e põem em causa a vacinação generalizada. Então a normalidade vai demorar mais tempo a ser conseguida. Mas suponhamos que o vírus pura e simplesmente desaparece tal como apareceu. Então a visão de curto prazo ficaria imediatamente justificada. Vamos voltar a trabalhar porque tudo se normalizou. Ora, quando estamos neste tipo de dúvidas, é normal que as instituições democráticas tenham posições distintas e cada uma volta à sua posição principal em função da evolução das circunstâncias. O que é que me parece mais prudente? É sermos moderadamente pessimistas. Seja o que for que aconteça em relação ao vírus e à pandemia,
as consequências do que já aconteceu são tão pronunciadas que o retorno à normalidade que conhecíamos não é a evolução mais provável. Ou seja, vamos ser obrigados a assumir e a aceitar mudanças profundas em relação àquilo que conhecíamos no passado. E penso que é nessa perspectiva que o Presidente está mais interessado nas mudanças, enquanto que o Primeiro-Ministro está mais interessado nas repetições. Qual deles vai ter razão depende daquilo que a evolução vier a mostrar. A minha posição é mais próxima do pessimismo do Presidente do que do otimismo do Primeiro-Ministro. Mas também reconheço que é normal um Presidente estar mais distanciado, enquanto que um Primeiro-Ministro está com as mãos metidas na execução das questões conjunturais. Portanto, não vejo que essas notícias sejam sinal de divergências entre Primeiro-Ministro e Presidente. Até porque o Presidente não tem melhor executante para as decisões de curto prazo do que o atual Primeiro-Ministro. E, portanto, não é o Presidente que vai assumir esse tipo de atitude. Mas penso que têm razão os que admitem que o Presidente seria mais cauteloso no desconfinamento do que está a ser o Primeiro-Ministro. Mas é normal que essas diferenças existam, porque as suas funções institucionais geram naturalmente esse tipo de diferenças. Um mais orientado para o médio e longo prazo é o Presidente, outro mais orientado para o curto prazo é o Primeiro-Ministro. Joaquim, eu compreendo que a sua experiência anterior em Belém o faça ver as coisas dessa maneira, mas há uma pergunta que tenho para lhe fazer. É que visões diferentes, Marcelo e Costa, têm-nas há 6 anos. Nós nunca vimos, foi um expressar claro de divergências como aconteceu desta vez. E por isso é que eu lhe fiz a pergunta. Não, atenção, é porque esta é um bocado como a eutanásia. Esta é uma questão crítica, isto é uma questão muito contrastada, porque ou os indicadores pioram ou os indicadores melhoram. Se os indicadores melhorarem, as diferenças que o Presidente pode ter evidenciado esbatem-se, porque entretanto os indicadores melhoraram. Se os indicadores pioram, é a altura do Presidente vir dizer eu avisei e portanto agora temos de corrigir com mais intensidade. Essa, aliás, tem sido a diferença que aconteceu desde março do ano passado com as sucessivas decisões. Em todas elas, o Presidente era mais cauteloso, era mais prudente do que aquilo que aparecia nas decisões do Primeiro-Ministro. Só que essas diferenças são naturais em função das responsabilidades distintas de ambos. O Presidente tem de decidir no dia-a-dia, mas o Primeiro-Ministro tem de decidir no dia-a-dia. Sim. Jorge, qual é a tua opinião em relação a esta matéria? Que matéria das divergências aparentes ou reais, eu julgo que o Presidente está a fazer um percurso de distanciamento em relação ao Governo. E isso resulta, provavelmente, de 2 ou 3 circunstâncias que, entretanto, ocorreram. Primeiro é o último mandato do Presidente, e, portanto, ele tem uma liberdade, se quisermos, para tomar decisões, porque não vai ser de novo reeleito,
e, portanto, pode fazer uma leitura dos acontecimentos de forma muito mais, diria, mais arguta e mais assintosa. E, por outro lado, tem um aspecto de um aviso ao Primeiro-Ministro sobre o que aí vem. Ou seja, a resolução da crise sanitária tem que trazer atrás de si a resolução da crise económica e financeira que nós estamos a passar e que vamos passar, quer se construa uma narrativa que isso não vai acontecer, porque vamos ter a ajuda da Europa e do BCE. E, portanto, eu diria que a divergência vai surgir ou surge pelo facto de a leitura de longo prazo dos dois atores ser muito distinta. O Primeiro-Ministro, para se manter no governo, tem que mostrar capacidade de execução e de ultrapassagem da crise sanitária e da crise económica e financeira, mas o Presidente está numa posição muito mais confortável de observador daquilo que se está a passar. Portanto, eu diria que não vai ser fácil convencer o Presidente relativamente a algumas soluções que o Governo vai apresentando, porque essas soluções são soluções que interessam ao panorama, se quisermos, político ou eleitoral, que um Governo com estas características está permanentemente a viver, que é um Governo minoritário, que tem legislações autárquicas, e não nos esqueçamos que este Presidente vai dar posse, admitindo que há uma estabilidade normal em democracia, vai dar posse a um novo governo. E, portanto, os caminhos estão, diria que estão separados. Onde é que eles não se... Onde é que eu acho que eles não se separam tanto? Não se separam tanto porque há uma leitura que ambos têm que fazer mais ou menos idêntica. É que qualquer ideia que se transmita aos credores de que o país não tem uma solução económica e financeira estável pode fazer precipitar a crise económica e financeira, coisa que nenhum deles quer. Agora, sobre as soluções de médio e longo prazo, julgo que começam a revelar que estão em posições em registros muito diferentes. E isso é notório. É óbvio que o Presidente tem que o fazer de uma forma institucional e respeitando a Constituição, respeitando as regras do regime semipresidencialista, mas vai fazer provavelmente uma leitura sobre o regular funcionamento das instituições e sobre as iniciativas do governo de forma muito mais, diria, escrutinadora e reguladora. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Até porque quer o próprio governo mostra algum cansaço, quer as próprias pessoas estão com o confinamento, esse segundo confinamento, também cansadas do vai e vem, das oscilações, das tomadas de decisões bem explicadas e mal explicadas, dos gráficos dos cientistas, dos não cientistas. Portanto, eu diria que por mais narrativa semanal que se faça de otimismo, quando nós olhamos num período muito largo, o que nós vimos foi muita desorientação, muita incompetência e muita navegação à vista. Se calhar era comum a quase todos os governos, mas que o nosso demonstrou pela própria realidade, quer dizer, foram os próprios indicadores que iam revelando que as decisões estavam a ser mal tomadas. Sim. Joaquim, antes de começarmos o programa, estávamos aqui a ver os vários pontos de análise e o Joaquim falava na questão da comparação entre o momento da Troika e o momento atual. E dizíamos que já se pode dizer o que é que significa passar da Troika, uma associação de credores que querem criar condições para serem reembolsados, para o diabo. E o diabo aqui personificado na pandemia por tempo indeterminado, que transforma os equilíbrios anteriores, instáveis, em desequilíbrios cumulativos. O que é que o Joaquim quer dizer com isto? Camilo,
quando a Troika veio para Portugal, foi a pedido dos portugueses para resolver desequilíbrios que podiam ser compensados com um empréstimo. E então os credores associaram-se para ver como é que, se concedessem os empréstimos, poderiam receber de volta aquilo que estavam a emprestar. E para isso precisavam de resolver o problema que tinha criado a necessidade desse empréstimo. Portanto, a Associação de Credores era uma ajuda técnica mais importante do que a própria ajuda financeira. Porque era uma ajuda técnica que, para poder pagar esses encargos financeiros, tinha que modernizar a economia portuguesa de tal modo que ela pudesse ser mais produtiva, mais competitiva do que era antes. Acontece que as reações internas a esse tipo de ajuda financeira e técnica externa foi uma reação perversa. Isto é, aceita-se o dinheiro, mas não se aceitam as recomendações. Porquê é que não se aceitam as recomendações? Porque não se quer assumir a culpa pela situação que tornou necessário fazer o pedido dos empréstimos. Então, como não se pode ou não se quer reconhecer essa culpa, o que se faz é culpabilizar os credores que emprestam para não ter que assumir e aceitar as recomendações que eles fazem. E, portanto, recebemos o dinheiro, mas revertemos rapidamente as propostas que esses credores nos tinham apresentado. Isso aconteceu entre 2011 e 2015. Ficamos depois à espera que os novos detentores de poder fizessem aquilo que diziam que as recomendações da Troika não conseguiam realizar. Isto é, o crescimento económico. Porque as recomendações da Troika não foram aceitas, mas podíamos ter alternativas muito mais interessantes e com um crescimento económico muito mais vigoroso. O que é que se verificou entre 2015 e 2020? É que, de facto, uma parte das recomendações da Troika continuou válida, mas disfarçada. Isto é, a austeridade passou a chamar-se cativações do orçamento. Mas o crescimento económico não melhorou. É verdade que melhorou o déficit orçamental, mas melhorou o déficit orçamental à custa de não fazer investimentos de substituição. E, portanto, como não houve investimentos do CAPEX, que não houve despesa de capital, acabou por se equilibrar o orçamento, mas não se equilibrou a economia, nem se fomentou o crescimento. Aí aparece o diabo, e o diabo é uma crise pandémica que paralisa a sociedade e congela a economia. O resultado disto vai ser de tal modo distorcedor dos equilíbrios, quer orçamentais, quer dívida pública, que o que temos que fazer a seguir é muito mais intenso, muito mais radicalizado do que foi a intervenção da Troika. Mas agora com uma diferença, é que não são uns técnicos destacados para Portugal para vir analisar a situação portuguesa, é toda a Europa que vai ficar na mesma situação. E, portanto,
cada um dos pontos que integra essa Europa vai ser obrigado a seguir uma disciplina conjunta, mas sem que nenhum técnico lhes pergunte o que é que querem fazer. Porque os técnicos decidem para a Europa e todos os pontos integrados na Europa estarão obrigados a fazer isto. Ora, o que é curioso é que a situação atual responde exatamente àquilo que os críticos da Troika reclamavam. Acabou o constrangimento do plano de estabilidade e crescimento, acabou o constrangimento aos limites da dívida pública e, depois disso concretizado, o que os tais críticos da Troika propunham, o que é que aconteceu ao crescimento? Nada, não cresceu. Portanto, a solução não era essa. É que essa solução de ter o adiamento ou o levantamento das restrições do Pacto de Estabilidade e Crescimento vai significar para o futuro imediato a subordinação àquilo que vier a ser o plano de recuperação e de resiliência. Isto é, as instruções técnicas da Europa vão ser muito mais pronunciadas e diretas do que eram as intervenções da Troika. E, portanto, é isso que eu designo como saímos da Troika e entramos no diabo. Este diabo não é necessariamente o diabo do que falava o Pedro Passos Coelho, porque o Pedro Passos Coelho, no tempo das reversões, o que dizia é: cuidado, pode vir aí o diabo. Mas pode vir aí o diabo, que era esse diabo? Pode a evolução económica correr mal e então estas reversões tornam-se impossíveis ou inúteis. A verdade é que este diabo é outro. É um diabo que vai obrigar toda a Europa a mudar, e isso significa que cada um dos pontos que não mude no mesmo ritmo fica definitivamente condenado a ser uma entidade periférica, uma entidade marginalizada. E, portanto, vai obrigar a uma disciplina muito mais rigorosa do que aquela disciplina interna, muito mais rigorosa do que aquela que foi necessária no caso da Troika. E agora voltemos ao Primeiro-Ministro e ao Presidente, porque isto já não tem nada a ver com as questões do confinamento, tem a ver com as questões do futuro. Quando o Primeiro-Ministro agora anuncia construir pontes no Porto e em Lisboa, parece esquecer que o ponto essencial hoje é construir pontes entre o passado e o futuro. Porque entre o passado e o futuro há um abismo que se abriu, por onde não corre rio nenhum, mas onde quem lá cair já não recupera. Essa ponte entre o passado e o futuro, penso que é a preocupação principal do Presidente. E por isso é que refere que são necessárias mais mudanças do que aquelas que têm estado a ser feitas. Mas não esqueçamos uma outra coisa, e com isto termino esta referência à Troika e ao diabo, é que o Presidente da República tem, dentro do intervalo do seu segundo mandato, uma comemoração que para ele será particularmente significativa, que é a comemoração do meio século de 25 de Abril. É uma altura em que vão ser feitas as contas. Não sei se vai haver ajuste de contas, mas que vão ser feitas contas, vão. E essas contas vão ter a ver com o que é que foi o crescimento nas diferentes fases destes 50 anos.
Perdão, estava sem som. Quem é que vai fazer as contas, Joaquim? Quem é que vai fazer as contas? Vamos ser todos nós. Porque é a sociedade. Não as fizemos até agora? Não as fizemos justamente porque não havia essa cerimónia do meio século. Joaquim, eu acho que, independentemente da cerimónia do meio século, nós andamos há pelo menos 10 anos, quando se percebeu realmente a dimensão do problema que nós tínhamos criado, já na Terceira República. Porque repara, nós temos uma primeira bancarrota, ou pré-bancarrota, temos uma segunda, mas foi só na terceira que percebemos que realmente a dimensão dos erros que tínhamos cometido. Portanto, eu diria que nós estamos há 10 anos a fazer contas. Não estou a ver o povo nada preocupado com isso. Portanto, tenho muitas dúvidas que nos 50 anos que o Joaquim está a fazer referência, a malta vai fazer um ato de contrição sério. Camilo, vamos lá clarificar algumas coisas. Na primeira bancarrota, em 1978, o Presidente da República da altura, o General Ramalhianes, organizou um grupo de economistas, o Grupo de São Julião da Barra, justamente para acompanhar a vinda da delegação do Fundo Monetário Internacional que vinha a analisar o caso português. E o ponto interessante foi que os técnicos americanos não disseram nada de diferente daquilo que foi o trabalho desse grupo de São Julião da Barra. Isto é, os técnicos portugueses sabiam exatamente o mesmo que sabiam os técnicos americanos. Os americanos não trouxeram novidade. Trouxeram quando agora analisamos a Troika, foi outra vez a mesma coisa. A Troika foi Portugal visto de fora. Mas Portugal visto de dentro, conversando com esses técnicos que vinham de fora, apenas encontravam a confirmação para aquilo que já sabiam. Agora, nessas duas situações, essa convergência do exterior com o interior não impediu que os dirigentes partidários portugueses continuassem a divergir daquilo que diziam os técnicos portugueses e os técnicos estrangeiros. Porquê é que divergiam? Porque tinham que afirmar a sua especialização, recusando aquilo que eram as recomendações mais razoáveis, vindas de fora e de dentro. Ora, os 50 anos alteram este tipo de situação porque é o fim do segundo mandato do Presidente. E o Presidente vive esta evolução política desde os seus primeiros tempos. E, portanto, vai ser obrigado, por razões pessoais, mas também por razões institucionais, a fazer a síntese do percurso, explicando o que é que correu bem e o que é que correu mal. Porque essa é a mensagem que ele deixa para o futuro. Isto serve para uma outra coisa. Para que é importante um referendo sobre a eutanásia? Porque é importante que a sociedade assuma por ela aquilo que quer para a sua organização. Mas também é importante por uma outra coisa. É que há executantes dessas decisões. Isto é, a eutanásia é um suicídio assistido. Alguém participa para realizar a vontade daquele que quer morrer. Esse alguém que participa tem de ser legitimado por uma instrução superior que lhe é transmitida pela própria sociedade. Não tem nada a ver com a religião, se é pecado ou se não é pecado. Exatamente. Tem a ver com a vontade da sociedade. Na celebração dos 50 anos do 25 de Abril, também há uma manifestação coletiva. Não é só o Presidente que se pronuncia, é a sociedade que vai ter de refletir sobre aquilo que fez durante estes 50 anos, quantas ilusões alimentou, porque é que as alimentou e o que é que tem de fazer para as corrigir. Ok, Joaquim, deixa-me só passar ali ao Jorge, porque eu tinha guardado, como sabem, nós guardamos sempre os 10 minutos finais de cada programa para analisar certas matérias do ponto de vista da literacia financeira.
Mas eu tinha guardado um tema que vou deixar para a próxima semana, mas vou pedir ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar que comentem o que o Manuel António Silva já disse pela segunda vez. Ele há bocado disse que só batem nos fracos e não sei quantos, que os criadores vieram aqui para... Agora diz assim, olha, eu vou pôr mesmo aqui o comentário. Decidiram humilhar Portugal, a Troika e os criadores. E quem foi para o governo foi o neoliberal Passos Coelho, que em vez de resistir a cobradou-se e deu em sacrifício os portugueses mais vulneráveis. Daí que ficará para a história como o fraco com os fortes e forte com os fracos. Eu vou deixar a última parte, que eu acho que não tem interesse nenhum, mas vamos lá para a parte que eu acho que é importante. Primeiro, a teoria da humilhação e depois a teoria do neoliberalismo outra vez, Jorge. Pode explicar a este rapaz, Manuel António Silva, onde é que ele está equivocado? Eu talvez tentasse explicar com... Há uns anos um colega meu dizia que o casamento devia ser uma instituição em que tinha um contrato que se tinha de terminar a prazo. Ou seja, nós casávamos e 10 anos depois o casamento estava extinto. A não ser que as partes acordassem renovar os votos de casamento. Uhum. E talvez que eu tentar explicar a esse espectador, eu vou fazer um pequeno exercício. Nasce uma criança em Portugal e ela torna-se portuguesa. E aos 18 anos vamos dar a oportunidade dela decidir, admitindo que é a Europa da liberdade, a Europa em que todos podemos conviver, ela aos 18 anos tem que decidir em que país é que quer viver e em que país é que quer ter nacionalidade. E para ela fazer esse exercício, eu vou-lhe dar alguns números. Vou dizer, olha, vais começar a tua vida de trabalho, admitindo que estudaste até aos 18 anos e que vais arranjar emprego aos 18 ou aos 19. Vou-te explicar qual é a dívida que tu tens que pagar, quais são os impostos que tu pagas normalmente, qual é o crescimento salarial que este país te deu e qual é a possibilidade de tu teres uma evolução rápida, se quisermos, no elevador social. Tendo vindo de uma classe pobre, como é que tu podes chegar a uma classe média e uma classe rica? Esse jovem, aos 18 anos, se olhar para o panorama de todos os países europeus, obviamente não iria escolher Portugal. E não escolher Portugal porque por todos estes indicadores que nós trouxemos até aqui revelam que ele vai ter uma vida miserável. É melhor dizer à pessoa uma coisa, que é o que está a acontecer é que nós estamos a distribuir sofrimento entre os portugueses. Nós não estamos a distribuir riqueza entre os portugueses. E quem é que são os credores? Os credores, é importante que os espectadores percebam uma coisa. A política é sempre feita, e temos que admitir que qualquer partido político que se apresente tem uma ideia para o bem nacional. Tem uma ideia do que é a concretização de uma sociedade melhor. As opções de chegar lá são muito distintas. Enquanto uns preferem uma opção de competitividade, preferem uma opção de crescimento económico, outros preferem uma opção de maior redistribuição. Mas redistribuição do quê? Do dinheiro da própria sociedade ou do dinheiro das outras sociedades? Portanto, os credores nada mais são que os nossos financiadores do nosso modelo de vida. E há um momento em que quem financia o modelo de vida, como um pai financia um filho que não tem futuro, e lhe diz, ó filho, está na altura, tu arranjares uma solução para ti mesmo. Eu já nem te peço o dinheiro. A única coisa que eu quero é que tu sejas soberano. E este é o problema central da sociedade portuguesa. É que a classe política está a ocultar que nós perdemos a soberania por completo. E então, o que é necessário? É necessário fazer aquilo que vem na Bíblia, encontrar um bode expiatório, um culpado. E se o culpado for estrangeiro e credor, melhor para a nossa consciência. É melhor irmos depois ao futebol, é melhor estarmos num café e a dizer aqueles malandros dos credores. Vejam lá o que eles querem fazer. Eles querem pedir o dinheiro
que nos emprestaram para nós termos um nível de vida que não tínhamos direito se vivêssemos com o nosso rendimento. Portanto, esse espectador está completamente equivocado sobre a situação económica do país. E, por outro lado, eu gostaria de dizer outra coisa, que é, se vocês repararem, qualquer pessoa que não vá atrás da conversa da ideia do socialismo como forma de vida, ou é considerado um libertário, um neoliberal, ou um fascista, ou um conservador, ou um vendido aos credores. É verdade. A única coisa que eu quero dizer a essas pessoas é o seguinte: parem um bocadinho para pensar, percebam qual é a realidade como nós estamos a viver e percebam a realidade que nós estamos a deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Isto não é, vamos lá ver, isto não é uma brincadeira. Isto não é uma luta política e ideológica para entretenimento e para audiências televisivas. É uma coisa que está a afetar a vida concreta das pessoas. As pessoas estão cada vez mais dependentes do Estado e nós, como portugueses, somos cada vez mais dependentes das ajudas externas. E depois não podemos vir queixar mais tarde que quem nos deu essa ajuda nos pergunte o que é que tu andaste a fazer com o dinheiro que nós te demos? Ou o que é que vais fazer com o dinheiro que te vamos dar? Porque é uma pergunta normal e legítima. Como também faz um banco quando empresta. As pessoas percebem, quando vão ao banco pedir um crédito à habitação, o que é que o banco pergunta? Qual é o seu rendimento? Qual é a sua estabilidade de emprego? O que é que o senhor faz? Qual é o seu nível de vida? Quanto é que tem no agregado familiar? Tem ascendentes e descendentes a cargo? Epá, então veja lá, olhe que se calhar não pode comprar uma casa tão cara, não vai conseguir pagá-la. Os credores fazem as mesmas perguntas, só que fazem à sociedade como um todo. E, portanto, eu tenho pena que os espectadores não parem às vezes para refletir de forma mais desapaixonada e pensarem que nós não estamos a brincar com as palavras, nós estamos a tratar a sério da vida das pessoas. Não é, e eu não quero dizer que o socialismo não tenha uma melhor ideia de sociedade que tem as pessoas que não são socialistas, nada disso. Vou dizer que o fim político de uma maior sociedade é igual para quase todos os partidos. O que nós divergimos completamente é o papel que nós damos ao indivíduo, ao Estado, às empresas, às famílias, às instituições. Tudo sobre isso temos ideias completamente diferentes. E é isso que estamos aqui a discutir. Joaquim, vou passar para si para lhe colocar uma questão final. Temos 3 minutos para ver se conseguimos responder a isto. E que é a seguinte: o Joaquim diz que nós vamos a perceber que o modelo que criamos é um modelo que não nos leva a lado nenhum, que não cria riqueza e, portanto, a economia vai definhando. Deixe-me perguntar-lhe, nós sabemos hoje que foi lançado um concurso para a construção internacional, concurso internacional para a construção da nova ponte sobre o Rio Douro, no Porto. Vai custar cerca de 50 milhões de euros e essa ponte vai ser paga pela bazuca. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Acha que lá fora, quem de forma solidária vai fazer chegar dinheiro aos países que estão em dificuldades, vão ficar convencidos que nós aprendemos qual é o nosso problema ou não? Não, vão ficar convencidos que nós não sabemos o que queremos e, quando há dinheiro, metemos na primeira caixa que nos aparece à frente. Pois. Ou seja, o problema central na sociedade portuguesa, desde as nacionalizações, foi a descapitalização das empresas portuguesas. As que foram nacionalizadas e as outras que precisavam dessas que foram nacionalizadas para que o tecido empresarial pudesse crescer naturalmente. Ora, estes 50 anos foram 50 anos não apenas de crescimento da dívida, mas de descapitalização, de perda de posições de capital e mais, de desvalorização dos centros de acumulação de capital.
Porque se há centros de acumulação de capital é porque são centros de exploração dos trabalhadores. Ora, com este tipo de concepções, é evidente que ao fim de 50 anos tínhamos de chegar onde chegamos, isto é, à demonstração da impossibilidade. Nesse aspecto, o facto de haver fundos comunitários que são canalizados para obras tão redundantes, isto é, que acontecem onde já existem obras equivalentes, como fazer novas pontes no Douro e no Tejo, quando se esqueceu da questão mais simples, que é como ter rentabilizado as pontes que já existem. Isto é, como ter utilizado essas pontes que já existem para promover crescimento a partir das ligações que essas pontes oferecem. Portanto, o que agora aparece como propostas de aplicação dos novos fundos comunitários apenas revelam que ninguém quis pensar a sério sobre o que eram as vulnerabilidades do modelo económico português. Houve uma oportunidade de fazer isso no tempo da Troika. O que nessa altura se discutiu, a necessidade do crescimento, foi escondido com o retorno ao modelo das políticas distributivas e ao alargamento dos direitos dos trabalhadores, à redução do horário de trabalho. Hoje estamos confrontados com os mesmos problemas, mas agravados, porque, entretanto, houve mais destruição de capital, houve mais destruição de emprego, vai haver mais falências de empresas. Portanto, as pontes não respondem a nenhuma destas questões. Então, para que é que são atiradas as pontes para a frente? Para distrair, para não se falar daquilo que é essencial. Mas isso vai ser a tarefa a que, queira ou não queira, e eu acho que ele quer, a tarefa a que vai ser chamado o atual Presidente da República no seu segundo e último mandato. Isto é, ou prova agora, ou tudo o que fez para trás é apagado pelo fracasso da fase final. É sempre na fase final que se discute a habilidade do malabarista. Será que faz truques até ao fim ou no último truque falha? Se falhar no último truque, a conclusão é, afinal, não tinha grande qualidade. Manuel António Silva, fica uma pergunta para si, para o final. Já vi que você reincide aí na teoria que, sinceramente, não está correta. Mas fica uma pergunta para si. Você disse assim, decidiram humilhar Portugal. Deixe-me fazer uma pergunta. Você, quando pediu dinheiro, também achou que era fraquinho? Você, quando pediu dinheiro, não estava a humilhar? Você não sabia que não ia ter contas para pagar? É assim ou não? Você há bocado considerou Portugal e os portugueses fracos. Então, mas se são fracos, foram pedir dinheiro emprestado. Está a ver? É isso que você devia pensar antes de escrever essas coisas. Já agora, uma reflexão para o Santiago Almasqué, que de vez em quando também gosto de dar aqui umas lições de moral. Ó Santiago, eu acho que você não percebeu nada daquela conversa com o Amorim Alves. Não percebeu nada. Sabe porquê? Porque o problema aqui não é o Amorim ter chamado de idiota. Isso é o menos. O que interessa aqui é a ideia de você, quando começa a censurar os outros por terem ideias diferentes. Percebe, Santiago? Aqui não é o problema. O que é que eu acho pessoalmente do diretor da World Health Organization? É irrelevante. Mas eu não castro o senhor Tedros Adhanom, percebeu? Ou seja, o que eu não faço aqui é castrar a opinião dele. Eu acho que ele é o que eu quiser chamar-lhe. Mas, e eu sinceramente acho que ele é um tonto, percebe? Agora, uma coisa é nós acharmos uma coisa de alguém. Outra coisa é dizermos assim, você não pode dizer aquilo, porque isso é que é cortar a democracia. Percebeu, Santiago? Espero que sim. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 1800 pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas, e aquelas que vão ver o programa,
que façam aquilo que nós pedimos sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Já percebeu porquê? Primeiro, pela qualidade da reflexão que se faz aqui. Em segundo lugar, aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em lado nenhum. E por isso é que o canal e estes programas têm a adesão que têm. Jorge, Joaquim, muito obrigado pela vossa colaboração. Nós encontramos daqui a uma semana e quanto a nós, você e eu, amanhã às 8 da manhã cá estarei para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado a todos.